Então, olá para os que chegam. Juliano, Caroline Borsatti. Estava explicando agora para Duda e para Carol que ao final da aula de hoje, então, vou estar encaminhando, né, uma atividade. E a aula de hoje, bem dizer, vai ser uma explicação de como que vocês vão realizar essa atividade. Essa atividade vai ficar postada lá no Google Classroom, né? Como sempre, a nossa plataforma de todas as combinações. E então assistam esse vídeo com atenção para que vocês consigam fazer essa tarefa que está postada lá. Bom, hoje nós vamos trabalhar com equalização. E aí, assim, eu queria explorar um pouquinho com vocês essa ideia de o que é mesmo equalização. Vamos assim, brainstorm, vamos construir junto esse conceito aí. O que pensam vocês? Bom, eu imagino, assim, pensando equalização, equalizar, então deixar algo dentro de um padrão, no caso, né? Assim, é como eu consigo imaginar, né, isso. Então, vamos dizer assim, equalizar a música, no caso, fazer com que ela fique dentro de um padrão para, sei lá, o CD, ou enfim, a mídia que for utilizada, né? Uhum. E aí, Carol, que tu complementaria isso de alguma forma? Na verdade, eu penso mais ou menos como a Duda. É uma forma de deixar tudo igual, tudo uniforme, tudo equalizado. Então, são mais ou menos isso. É legal, se vocês tiverem aí acesso ao Google agora enquanto falam comigo, por favor, joguem ali equalizar enquanto a gente está aí, tá? Enquanto eu vou falando aqui com a minha cabeça, basicamente, gente, equalizar tem a ver com equilibrar as frequências da música, né? Ou até desequilibrar, porque eu posso fazer intencionalmente, criar ali uma explosão de uma determinada frequência, né? Mas basicamente significa que eu vou poder mexer de várias formas, né? No caso, a forma que a gente vai estar vendo hoje são esses plugins de equalização paramétricos, né? Mas basicamente o que eu posso fazer é diminuir a amplitude ou aumentar a amplitude de determinadas frequências no meu espectro audível, né? De forma que coisas que não estão bem mostradas no meu áudio possam ser mostradas, ou coisas que estão explodindo no meu áudio eu posso diminuir e deixar ela equalizada, né? Eu vou espelhar com vocês agora um pequeno loop que eu criei ali dentro do Logic Pro. Criei agora um pouco antes da aula, poucos minutos. É muito rápido e muito intuitivo da gente criar, né? E aí nós vamos estar analisando então 4 tipos de equalização, tá? E, lembrando, não há uma forma certa, tá? Equalização é uma coisa que a gente tem que realmente ouvir muito e tomar decisões, né? Numa bateria, por exemplo, eu quero mostrar mais o bumbo, né? Para dar aquele peso, né? Ou não, preciso mostrar mais o prato, né? No contrabaixo, eu vou cortar essas frequências aqui que são mais dos sons transientes e tal, para limpar um pouco o meu som, né? Então tudo depende do que eu quero, né? Da minha intenção de como eu quero ouvir, né? Mas a equalização serve tanto para limpar, né, quanto para maximizar ou diminuir frequências que eu não quero. Limpar quando a gente está cortando frequências, né? Quando a gente usa esses plugins de equalização para cortar determinadas frequências, a gente está limpando, né, e deixando um pouco mais claro. Mas vamos para os exemplos, tá? Eu não sei como é que o Logic Pro vai se comportar, gente, com o Zoom ao mesmo tempo, tá? São 2 programas muito pesados. O Zoom, ele fica mandando áudio e vídeo, né? E o Logic Pro trabalhando com várias faixas ao mesmo tempo, tá? Eu vou
botar para vocês escutarem isso aqui e aí a gente depois analisa. Deixa eu só aumentar o volume aqui um pouquinho. Opa! Aí. Uma parte de baixo, eu comecei, né? Isso eu gravei via MIDI, tá? Aí adicionei uma parte de bateria. Aí botei uma parte de cordas. Etc. Aqui ele tá no loop, né? Então o que eu fiz aí, peguei a parte de bateria, é muito legal, porque no Logic Pro é muito show, porque tu pode escolher o tipo de bateria, com o tipo de compasso, e aí tu seleciona o estilo do baterista que tu quer, tem o nome de bateristas famosos ali, e aí ele cria os loops, e aí tu pode selecionar se tu quer mais alto, mais baixo, mais complexo, mais swingado, menos swingado, é muito show, né? Com mais rolo, com menos rolo, enfim. Então, isso aqui não está equalizado ainda, tá? Eu vou selecionar cada uma das faixas agora e eu vou pensar junto com vocês, tá? Primeiro eu vou botar aqui, ó, essa bateria aqui do Kyle, eu vou botar ela em solo, tá? Pra gente só ouvir ela, tá? Eu vou fazer o loop um pouco diferente aqui, ó, pra gente ficar ouvindo só a bateria, tá? Vou selecionar essa faixa de áudio e agora vou entrar aqui na equalização dela, tá? Bom, no momento em que eu entro na equalização da parte de bateria, ele vai me mostrar essa janela aqui, né? Que o nome desse plugin se chama Channel EQ, né? Que é o, vamos dizer assim, é o plugin de equalização estéreo paramétrico da Apple, né? Desse programa, do Logic Pro. Eu não me lembro se a Duda me disse se tem ou se não tem ele, né? Sim, algo muito parecido com esse. É parecido com esse, Duda? É, parecido. Até tô abrindo agora aqui para confirmar. Aham. Bom, a Carol, no caso, pelo que eu desbravei lá rapidamente no Audacity, né? Ele não tem um equalizador paramétrico, tá? Então aí tem aquela tarefa preliminar que ficou da semana passada de vocês baixarem um equalizador paramétrico gratuito, né? Eu não consegui instalar o meu. Não rolou? Tipo, pra usar junto com o Audacity, não. E tu chegou a procurar algum tutorial? Não. Porque assim, ó, se tu instala ele num local que seja diferente da pasta onde o Audacity vai reconhecer, ele não vai funcionar. Mas eu já... Eu consegui, tipo, eu cuidei disso e coloquei na... Ai, cadê meu vídeo? Coloquei na mesma pasta que o Audacity e aí entrei, daí o Audacity, tipo... Tem uma opção lá que é o nome do programa que eu baixei. Aí eu clico lá pra, tipo, instalar dentro do Audacity, mas eu não consegui, tipo, mexer nele. Mas aí o que acontece? Dentro do Audacity deve ter uma pasta de plugins. E os plugins têm que ser instalados dentro da pasta de plugin.
e se ele é do tipo FX, ou se ele é... Enfim, tem que ver qual é o tipo de plugin que ele é, que é também, né? Então, mas eu recomendo que vocês procurem até em inglês, daqui a pouco, uma forma de ver, né? Botar assim, bota Audacity, ou using, aí o nome do plugin, in Audacity, alguma coisa assim, e certamente vai aparecer alguns vídeos de como, ou how to install o plugin tal, né? To work with, né? Para trabalhar junto com Audacity, né? Sugestões de busca geralmente tem, tá? Bom, vamos entender então como é que funciona um equalizador paramétrico, né? Se a gente for... Bom, aqui está o botão de liga e desliga, né? Eu posso ligar e desligar. Se eu desligar, ele vai estar bypassando, como a gente disse. Ele vai estar reproduzindo o som da faixa que eu selecionei, sem reproduzir nesse som as alterações que eu estou colocando aqui. Tá? Então, só no momento em que eu ligo é que ele vai realmente funcionar com as alterações que eu estou fazendo. Eu vou mostrar aqui rapidinho também para vocês. Eu vou botar ele para tocar. Ó. Ele está tocando, mas não está mostrando aqui. Né? Então, o legal desse plugin é que se eu clico no botão Analyzer, ele vai mostrar as frequências que estão sendo tocadas. Né? Então, reparem que o bumbo está bem marcado aqui. Né? O bumbo está bem marcado. E aqui, caixa e pratos estão um pouco mais baixinhos. Tá? Antes da gente mexer, gente, eu queria só falar um pouquinho sobre esses símbolos que tem aqui em cima. Vocês sabem o que significa cada um desses símbolos aqui? Podem responder só assim ou assim. Assim ou assim. Não? Uhum. Então, isso aqui, esses símbolos que nós temos aqui, eles são filtros. Eles são, vamos dizer assim, filtros que foram projetados para funcionar de formas específicas. Né? Esse meu plugin, o Channel EQ, né, ele é como se fosse um conjunto de vários filtros, né, onde eu vou ter um filtro de high pass, aqui na esquerda, um filtro de low pass, aqui na direita. Eu vou ter aqui um filtro de cantoneiro, que a gente chama, né, de canto, que do inglês é o low shell filter. Né? Aqui eu vou ter o high shell filter e aqui eu vou ter os filtros de band pass. Tem 4 filtros de band pass, mais 2 de shell filters de canto e mais ainda o low pass e o high pass. Vamos entender o que acontece com esses filtros à medida em que eu mexo nos nossos parâmetros. Tá? Um detalhe só importante que eu quero comentar para vocês desses equalizadores digitais, tá? É que o legal do equalizador paramétrico, que é esse que a gente está usando, é que ele permite aumentar a largura da banda. O que significa isso? Eu vou pegar aqui um bandpass qualquer, tá? E vocês vão entender. Esse bandpass, na verdade, ele vai estar cortando ou ampliando o som que está dentro de uma frequência específica, que não é em nenhuma das pontas. É uma frequência que eu posso selecionar, repare. Estão vendo aqui? Então, eu posso mudar para a esquerda ou para a direita. Reparem que eu vou estar maximizando ou diminuindo a frequência que vai estar indicada aqui embaixo, no caso 1500 Hz. Né? Então, eu vou deixar tocando aqui, ó. Se eu quiser fazer o prato aparecer um pouco mais, eu estou aumentando aqui em torno de 1500 Hz, 2000 Hz. Se eu diminuir aqui, os pratos vão começar a sumir, ó. Bom,
a esquerda e para a direita, eu mudo a frequência, que eu vou aumentar ou diminuir, ou seja, as alturas. Tá? Quando eu entro aqui nesse segundo campo, ó, reparem, esse segundo campo é em quantos decibéis a mais ou em quantos decibéis a menos eu vou aumentar ou diminuir essa frequência que eu marquei. E esse número aqui de baixo, esse que é o mais legal, porque aqui é que eu vou diminuir ou aumentar a largura da banda. E isso aqui que é o específico desse tipo de plugin, gente, reparem. Eu posso aumentar a largura da banda ou eu posso diminuir a largura da banda. Vamos dizer, eu já tive situações assim, gente, vou dizer pra vocês uma que me aconteceu, tá? E vocês vão ver como que isso aqui pode ser útil. Esses tempos eu peguei e gravei ali num recital agora que teve de pianos, eu gravei uma peça chatinha, bem complicada, que se chama O Polichinelo, da Prole do Bebê do Villa Lobos. É uma peça bem rápida, uma peça difícil, uma miniatura musical difícil. Eu toquei o último acorde e na hora de tirar a mão, o meu dedo bateu numa nota. Depois que eu já tinha terminado, meu dedo esbarrou e bateu numa notinha lá junto, sabe? Uma nota quando eu já tinha terminado a música. Um agudinho, assim, uma nota sozinha. O que eu fiz? O Zawal quer participar da aula aí. Aí o que eu fiz? Eu calculei a frequência, eu vi a nota que eu errei, eu fui lá no meu afinador, toquei a nota que eu tinha tocado errado, vi qual era a frequência dela, cheguei aqui e cortei aquela frequência. Deixei bem fininho, ó, porque eu queria cortar só aquela frequência e tirei aquele problema. Tá? Então, isso é um recurso, claro, extremo que eu utilizei, né? A gente vai... Quando a gente fizer uma largura de banda, né, que a gente chama de bandwidth, que é a largura da banda, né? Quando ela for muito curta, a gente vai estar cortando ou amplificando uma frequência muito específica, né? Quando a gente aumenta, então, esse número aqui, diminui, perdão, quanto maior o número, menor a banda. É inversamente proporcional. E quanto menor o número, mais larga a banda. Tá? Então, claro que aqui já fica uma coisa muito grosseira a gente trabalhar assim, né? Porque aí tu não consegue nuances e tal, né? Então, vou trabalhar com essa banda assim. Ó, esse é o som original, ó. Vou mexer aqui numa outra banda, ó. Vamos ver o que acontece quando eu subo bastante aqui, ó. Aqui eu tô começando a mostrar bastante ali o prato, né? Aqui, ó, a partir aqui de 8K começa a aparecer muito a caixa. Então, se eu quiser mostrar um pouquinho mais a minha caixa, eu posso selecionar essa banda, né? Posso aumentar ela. Aqui, se eu quiser tirar a caixa, por exemplo. Então, esse bandpass, o que ele está fazendo? Pegando uma determinada faixa do meu espectro auditivo, que pode ser mais larga ou mais estreita, e aumentando ou diminuindo, tá? Então, esses 4 filtros do meio aqui, o amarelo, o verde, esse verde mais suave e o azul, eles são filtros de bandpass. Quer dizer que eu posso trabalhar com 4 regiões diferentes, tá, de bandpass na mesma faixa.
Além dessas 4, eu vou ter essa aqui. Esse aqui é uma outra engenharia. Esse aqui é o High Shelf, né? Esse aqui, olha que interessante. Quando eu mexo nos valores dele, do High Shelf, né? Perdão que ele não está pegando aqui, ó. Aqui. Reparem que não é mais uma band shelf. Que não é uma band pass. Olha o que acontece. Quando eu aumento ou diminuo os valores desse high shelf, ele não aumenta de uma banda só. Ele aumenta de uma frequência específica até o limite da minha frequência audível, que é 20K. Né? Então, quando eu mudo esse número aqui embaixo, eu posso acentuar ou atenuar a curva. Né? E aqui, normal, né? Reparem que se eu quisesse abafar, e ele cria uma ressonância ao contrário, né? Quando ele abafa muito, ele cria uma ressonância antes do ponto de corte. Olha o som da baqueta aqui no agudo, né? Então, esse aqui é o High Shelf Filter, né? Eu posso também usar o Low Shelf Filter, né? Que ele vai pegar de um ponto e ele vai aumentar ou diminuir daquele ponto todas as outras, vamos dizer assim, todas as outras frequências até o limite mais grave audível, né? Então, reparem que o comportamento dele é totalmente diferente do Band Pass, né? O Band Pass está limitado, ó. E esse aqui não, ele vai cortar de um ponto até o fim. Sentiram o peso do bumbo aqui agora que eu subi? Bom, por fim, nós temos então os filtros de High Pass e Low Pass. O legal, gente, é que se vocês têm um plugin paramétrico como esse, vocês já podem dar o High Pass ou o Low Pass, que a gente comentou que são recursos também para limpar o som, tá? Esses recursos aqui, tá, que vão do segundo filtro até o penúltimo, eles são recursos realmente de equalização no sentido de aumentar ou diminuir frequências. Esses das pontas são recursos para cortar frequências mesmo, né? Uma pergunta importante. Por que será que para limpar o som a gente usa mais o High Pass, esse aqui? Ou seja, o High Pass é deixar passar todas as frequências mais altas que é um determinado ponto que eu seleciono. Por que a gente usa para limpar mais o High Pass do que o Low Pass? O que vocês acham? Pensem junto comigo. Nossa, tá uma cachorrada aqui. Só um minuto. Assim, você tá escutando, tá? Provavelmente porque, vamos dizer assim, nós estamos dentro de um estúdio, imaginando nessa situação, né? A gente está dentro do estúdio e talvez a gente consiga pegar, sei lá, um som vindo de fora, ou tipo um carro, ambulância, alguma coisa assim, e essas ondas, elas estão vindo de mais longe, daí, tipo, sei lá. É uma boa hipótese. É uma hipótese legal. Sim, mas tem a ver com isso. Tem exatamente a ver com isso, né? Talvez não tanto com o mais longe, mas com esse ruído, né? É muito comum, por exemplo, se eu piso o pé no chão, ó, eu emito ruídos muito graves, né? Então vamos dizer, eu botei o meu analyzer aqui, tá? Eu vou desfazer todas as minhas alterações aqui, ó. Desfiz todas as minhas alterações. Eu vou botar o analyzer agora, ó, e vou botar para tocar. Eu tô vendo que as minhas frequências começam aqui mesmo, ó,
partir do 30, né? Até no 20 Hz já tem um pouquinho também por causa do bumbo, né? Neste caso aqui, eu poderia usar o high pass, só que se eu usasse o high pass, eu ia estar cortando um pouquinho desse som grave, porque a bateria tem um som muito grave, né? Reparem, deixa eu diminuir aqui. Nesse caso aqui, gente, a partir dos 20 Hz eu já tenho som, ó. Se eu tivesse botando aqui, por exemplo, uma faixa de piano, ou uma faixa de violino, perdão, ou de saxofone, eu não ia ter sons nessas frequências aqui. Então, todas essas frequências, até o ponto onde eu estaria começando, eu poderia tirar, né? No caso da bateria, não me é tão conveniente tirar, tá? Tem uma coisa importante aqui sobre esses ajustes. Repara, Carol, que aqui, ó, a gente está vendo a frequência de corte para baixo. Aqui eu estou vendo esse número que é o da potência, né, dos decibéis. E aqui, olha que interessante, ó, 48 decibéis por oitava. Esse número aqui é que vai fazer aumentar rápido ou não. Quer dizer que a cada oitava para baixo, ele vai diminuir 48 decibéis. 48 decibéis é muita coisa, né? Ele poderia diminuir, por exemplo, a 6 decibéis. Então ele vai ter um corte bem mais sutil. Então é legal que esse high pass e o low pass, eles trabalham, ao invés de trabalhar com o limite de decibel, como ele é para corte, ele vai cortar tantos decibéis para cada oitava abaixo ou acima do ponto marcado. Aqui neste caso abaixo e no caso desse aqui acima, né? Então, eu vou deixar a minha equalização, no caso dessa bateria, vou só dar uma valorizada aqui na minha caixa e vou deixar assim, tá? Agora, eu vou tirar esse solo aqui e eu vou... O que houve ali? Ele deu uma bugada ali, uma impressão minha. Agora tá. Tá meio esquisitão ali, né? Enfim. Tá com algum cortezinho ali, não sei o que eu fiz ali. Agora eu queria que a gente desse uma explorada na equalização desse baixo progressivo de rock aí, né? Então eu vou selecionar essa faixa e vou entrar lá de novo no equalizador, tá? Deixa eu só ver se ele estava aqui. Isto. Então, eu vou tirar, eu vou botar esse aqui como mute, como solo, perdão, pra gente ouvir só esse baixo. Olha que interessante aqui, né? Eu consigo observar por aqui que eu não tenho sons acima de 4.000 Hz. A pergunta aqui pode ser, se ele está tocando um som tão grave lá embaixo, como é que eu posso ter som a 4.000 Hz? O que tu acha, Carol? Como é que eu posso estar ouvindo som a 4.000 Hz se ele está tocando notas que são super graves lá, né? O que pensa você? Tem alguma hipótese? Lembra da aula de linguagem e estruturação musical 3, primeira aula ou segunda aula de linguagem 3, que a gente falou sobre série harmônica,
quando a gente toca uma nota, a gente ouve a fundamental, mas também a gente ouve os harmônicos. Então, ali é o que a gente está ouvindo. E quanto mais agudo o harmônico, mais suave ele é. Então, pode ver que o som vai mostrar isso. Ó. Aqui vai estar mais forte, que é o local onde está a fundamental dos sons, né? Aqui nessa região aqui de 80, 100 Hz, né? E aqui nessa região de harmônicos ele vai ficando cada vez mais suave. Tá? Então aqui, né? Por exemplo, se eu não tenho sons a partir de 4 kHz, eu posso cortar. Eu posso usar o meu low pass, né? E posso cortar. Aqui eu vou aumentar para 48. E olha que interessante, eu ainda posso dar uma valorizada nesses harmônicos, ó. Tá? Eu posso fazer aqui ainda, eu posso começar a cortar. Se eu quiser fazer aquele chamado baixo mudo, eu posso fazer assim. Para sentir só o baixo, ó, sem harmônicos, ó. Nesse caso aqui, se eu usar o low pass, né? Eu vou estar permitindo que todas as frequências abaixo de um ponto que eu determinei passem. Né? Então, neste caso aqui, eu estou cortando os harmônicos. Eu posso, se eu deixar aqui até uns 300, eu deixo o som quase senoidal, quase sem harmônicos. Ó. Isso pode ser interessante, dependendo do recurso que eu quero, né? Mas pelo menos aqui no 4000 eu posso cortar. Nesse caso aqui eu vou cortar e vou deixar aparecer um pouquinho mais desse harmônico. Ou então neste caso aqui, né, assim como eu tinha mostrado para a Carol antes lá no High Pass, neste caso eu estou usando Low Pass aqui, né, eu estou cortando da minha amostra de áudio todas essas frequências aqui que não existem, né? Eu poderia só diminuir um pouquinho. Vamos dizer que eu acho que ele está muito estridente esse baixo. Cortei um pouco. Né? Posso cortar muito. Né? Enfim, eu vou cortar um pouco aqui para a gente fazer um baixo um pouco mais limpo. Tá? E aí olha que interessante aqui, né? Todos os outros está marcando os decibéis, ou seja, quantos decibéis eu quero naquela frequência. Aqui o parâmetro é diferente, é quantos decibéis ele vai descer por oitava, né? Então aqui eu botei o máximo, que é 48 decibéis por oitava. No caso deste som aqui, que é o ponto de corte que está um pouco abaixo de 2 kHz, né? Perdão, tá em 2 kHz aqui. De 2 kHz até 3 kHz, ele vai baixar 48 decibéis. Né? Porque eu estou colocando quantos decibéis ele vai cortar por oitava. Neste caso, da oitava que eu estou marcando até a oitava superior. Se eu estiver usando esse aqui, o High Pass, da oitava da nota que eu estou marcando até uma oitava inferior. Gostaram desse som de baixo? Assim, com esse High Pass, ele ficou mais sequinho, assim, ficou mais... Né? Ficou mais enxutinho, né? Ok. Eu não sei por que ele tá... na verdade eu não tô salvando aqui porque eu tô botando no do lado. Eu tô botando no... Eu fiz uma bobagem aqui de aplicar o equalizador no estéreo alto. Eu tinha que estar aplicando aqui nele, ó. Deixa eu rapidamente botar aqui pra gente não... Se eu aplicar a equalização aqui, gente, ó, nesse segundo canal, esse aqui é a saída. Quer dizer que ele, depois da mixagem eu ainda posso fazer uma equalização posterior, uma equalização que pensa em todos os sons ao mesmo tempo, tá? Como eu apliquei aqui, ele mudou. Então aqui eu vou cancelar tudo, ó. Tá? Eu vou aplicar a equalização
Até vou tirar esse equalizador aqui. E vou usar só aqui, ó. Aqui a gente queria a bateria com um pouquinho mais de caixa. Né? E aqui a gente queria, selecionando aqui a gente queria o baixo então com o low pass, né? Cortando ali mais ou menos em, aqui eu vou botar 48 para ele cortar bem forte. Ficar um pouco menos estridente, né? Então isso é uma coisa importante. Reparem agora, esse equalizador aqui, ó, eu desliguei ele, tá? Eu tirei ele fora. Quando eu mudo o canal aqui, ó, aparece aqui as minhas mudanças de equalização, ó, né? Agora aqui no caso do meu piano, né? Eu vou diminuir aqui o loop, ó, e vou botar o solo aqui no piano. Então, esse piano aqui, vamos dar uma analisada no solo dele. Ele tá dando esse scrap porque eu tô com o zoom ao mesmo tempo, tá, gente? É muito pesado para rodar. Eu posso dar um pouco mais de brilho para ele, subindo essa banda, né? Ou eu posso cortar também. Ele tá tendo problema aqui para processar tanta coisa e tá me dizendo que tem um erro aqui, né? Neste caso aqui, gente, esse piano, tá? Eu criei ele a partir de um instrumento MIDI aqui. Então ele não vai ter chiado, esse Bösendorf que eu criei aqui, porque eu só botei as notinhas lá, ó. Se a gente for analisar aqui, ó, eu toquei no meu piano e ele gravou essas notinhas MIDI aqui. Então ele não tem chiado, porque são as notas que o programa tem gravado. Se fosse uma faixa de áudio normal, isso aqui, tá? Que não fosse sampleado, vamos dizer, né? Então eu deveria cortar as frequências que não estão em uso. Por exemplo, neste caso eu usaria um high pass, ó. Se eu não tenho nota aqui mais grave do que 200, eu posso cortar abaixo de 200, né? Neste caso aqui, o áudio não vai ficar mais limpo porque ele já está totalmente limpo porque é um sampler, tá? Então não tem como ter som do ambiente ali, né? Mas se fosse, como eu disse, um piano gravado com microfone, se fosse um violino, a gente ia botar no analyzer, ia ver ali quais são as notas mais graves do violino, e aí abaixo daquelas notas mais graves que o analyzer ia me mostrar, eu ia cortar com esse filtro de high pass aqui, esse filtro vermelho, eu ia cortar todas as frequências abaixo da nota mais grave do violino. Porque aí tudo que tem de som, ruído grave no ambiente, eu corto. Uma coisa importante, gente, aqui, eu não cheguei a dar totalmente a resposta para vocês. É muito mais fácil, quando eu quero limpar um som, usar esse high pass aqui da esquerda, porque quando eu corto sons mais graves que as notas que eu estou tocando, eu não interfiro em nada no meu som. Agora, o que acontece se eu cortar aqui, ó, o piano? Reparem. Eu posso cortar sons muito agudos. Isso eu posso fazer, né? Agora, se eu cortar demais, né, na parte de cima, eu vou correr o risco de tirar o brilho, tirar os harmônicos. Porque eu sei que a fundamental é o som mais grave que eu emito, por exemplo, tocando uma corda, né? Mas
qual é o último harmônico que vai ser audível daquela corda, eu não sei. Pode ser que ele não esteja me mostrando no meu gráfico aqui, pode ser que esteja bem baixinho lá, né? Mas ele tá lá o som, né? Ele tá um pouquinho acima, um pouquinho abaixo do ponto de repouso lá no sonograma. E aí, se eu corto aqui e depois eu vou ampliar o som, eu matei essa informação, né? Aquele som talvez só fosse ser audível para mim quando eu ampliasse o som ou quando eu ampliasse aquela frequência. Então, no momento em que eu usar um low pass aqui, eu mato todos os harmônicos que tiverem a partir daquela banda selecionada. Então, esse aqui da direita a gente tem que usar com bastante cuidado. No caso do baixo, vocês viram que ficou legal, porque o meu objetivo realmente era tirar os sons agudos. No baixo eu quero só o... né? Eu quero só aquele som grave. Já aqui no piano eu quero brilho. Então, não me convém utilizar esse filtro aqui. Eu vou até desmarcar ele, né? É interessante que por padrão, ó, esse equalizador ele vem com o high pass e o low pass desabilitados, ó. Reparem que aqui ele ficou cinza, ó. Quando eu habilito ele, ele fica em vermelho. E esse aqui, quando eu habilito ele, ele fica em rosa, né? Então ele vem por padrão desabilitado e vem só com o low pass, o low shelf, né? E o high shelf e os band pass habilitados. Tá? Então aqui nesse caso eu fiz nessa equalização aqui, eu acho que esse piano está um pouco abafado. Especialmente se eu escuto no contexto. Olha só, eu vou botar tudo junto tocando para vocês ouvirem, ó. Né? Aqui também tem uma questão de volume, talvez eu pudesse baixar um pouquinho do volume da bateria, né? Eu poderia aumentar um pouquinho mais o volume do piano aqui, né? E aí, gente, bom, fiz essas equalizações aqui, né? Como eu disse para vocês... opa, peguei o sampler aqui. Como eu disse para vocês, eu poderia dar um pouquinho mais de brilho aqui nessa região. Que ele tá soando tudo junto. Deixa eu botar o solo aqui. Nessa região ali, onde o piano tá tocando mais, né? Como aqui estão as fundamentais, ó, eu consigo perceber que os sons mais fortes são os sons das fundamentais. Se eu quiser aumentar o brilho, o que eu faço? Eu aumento um pouquinho aqui na parte dos harmônicos, ó. Se eu tirar aqui, eu tiro o harmônico. Aí abafo. E ele fica um pouquinho mais aberto, né? Agora tirando o solo, ó. E aí, por fim, tá? Nós já analisamos uma equalização de bateria, de baixo de rock progressivo, de um piano Bösendorf tocado só o solinho, né? Se eu estivesse usando a mão esquerda, ali seria outro esquema. E agora vamos olhar aqui como é que seria um grupo de câmara, né? Um Studio Strings, né? Então, vou selecionar essa faixa e vou botar aqui no canal. Vou botar o solo aqui também. Vamos escutar. Opa, deixa eu ligar o Analyzer. Então, de novo, se esse meu som de corda, vamos dizer que a Duda lá fosse gravar com a Caxias Ensemble, né? Aí gravaram e estão analisando lá vocês estão analisando lá no equalizador as frequências da música de vocês. Aí a Duda tá vendo que o Xande tá aqui, ó. Tá aqui por essa banda. Aqui tá a banda do cello, né? Aqui da viola e aqui a banda aqui pelo 2K aqui o violino e aqui os harmônicos, né? Então, aqui, de novo, neste caso eu estou usando sampler, então eu não preciso me preocupar em usar high pass. Mas se vocês tivessem gravado,
e querem um som mais limpo, vai pegar vai mudar aqui para ser 48 decibéis por oitava, né, para cortar bastante ali. Se eu quiser eu posso chegar um pouquinho mais para cá, para não ter perigo, ó, porque às vezes entra uma nota mais grave ali, né? Duda, tu que tem muita experiência já com ouvir camerata e grupos de câmara, o que tu acha desse som? Eu tô achando ele bem xoxo, mas eu queria ouvir a tua opinião. O que nós temos que potencializar aqui? Eu diria os graves. Só que eu acho que esse filtro aqui não, vou ter que usar esse filtro de bandpass aqui, né? E assim, ouvindo, eu diria, tipo, tá muito violino e baixo falta baixaria, né? Vamos experimentar assim agora. Vou botar um pouco de brilho aqui. Como é que é, Duda? Eu já tô achando mais equilibrado. Um pouco melhor, né? A gente pode testar os extremos. Quando a gente testa os extremos, a gente tem uma ideia mais clara. Que tal, Duda? Um pouco melhor? Eu gostei. Vamos ver no contexto aqui então, gente. Deixa eu botar aqui do... Pena que o processador dele apanha muito para processar junto com o zoom. Deixa eu tirar do mute aqui. Então, isso aqui, eu não botei reverb, eu não botei flange, eu não botei eco, não botei nada de efeito. Eu só estou trabalhando com o equalizador. Essa semana, a tarefa nossa vai ter a ver só com o equalizador, tá? Então, vamos ver. Reparem que o baixo ficou mais sequinho agora, né? Antes ele tava... Enfim. Então, gente,
Isso foi uma experiência que não pretende ser definitiva, que não pretende ser a única forma de analisar, né? Na equalização não existe um jeito certo, o que existe são intenções e ideias, né? Então, a minha ideia é valorizar o timbre natural dos instrumentos, acrescentar brilho, ou é adicionar ressonância a determinadas frequências e criar um som mais moderno e assim, uma coisa um pouco mais new age, né? Então, tudo depende da minha intenção, tá? Aqui, nesse caso, a nossa intenção era trabalhar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais do brilho natural dos instrumentos, né? Apesar de serem samplers, tá? Isso aqui nada foi gravado com microfone aqui na minha casa. Tudo são sons que já tinham prontos dentro do programa. Neste caso aqui, inclusive, o loop de bateria já estava pronto. Totalmente pronto, eu só acrescentei. E aqui, escutando o loop de bateria, depois eu criei um desses quadradinhos verdes com baixo, que eu fui repetindo, um dos quadradinhos verdes do piano e um dos quadradinhos verdes do estúdio strings ali, né? Das cordas de estúdio. Tá? A tarefa, então, de vocês, eu vou passar para vocês uma gravação de piano, tá? Por que eu estou pensando em piano neste momento, tá? Porque o piano é um instrumento que tem vamos dizer assim, uma amplitude de frequências bastante grande. Ele tem sons bastante graves, né? Dependendo da peça, claro. E também é muito rico em harmônicos, porque tem notas muito agudas e tal. E é um instrumento que tem uma caixa enorme de ressonância, né? Então, em geral, se a gente conseguir equalizar bem um piano, a gente se vira bem com outras coisas também. Claro que não vai resolver todos os problemas, mas é um instrumento que a gente vai exigir bastante da gente, tá? E essa gravação que eu vou colocar para vocês é a gravação que eu tirei de um vídeo que eu gravei normal, assim, no celular, captando som ambiente, com os ruídos da respiração, Claro, nada terrível também, porque o microfonezinho do iPhone até que não é tão ruim, né? Mas ele não tem high pass, ele não tem nada, né? Não é, por exemplo, como esse microfone aqui que eu mostrei para vocês, né? Que eu posso já selecionar aqui um high pass a partir de 100 Hz, né? Que ele corta todos os sons abaixo de 100 Hz. Nesse caso, ele pegou tudo conforme o gráfico dele, que eu não conheço. Aliás, dá uma boa pesquisa aí, né? Pra gente que grava bastante áudio com iPhone, vale a pena uma hora procurar o gráfico de resposta, né? De frequency response, o gráfico do microfone dos telefones da Apple, ou do telefone que a gente tem, né? Que aí a gente sabe onde é que a gente pode compensar um pouquinho. Se a gente conhece o microfone que a gente usa e consegue analisar no gráfico as debilidades que ele tem, a gente já sabe também onde é que a gente vai poder saturar um pouquinho mais, tá? Onde é que se perdeu, né? Qualidade. Então, gente, de posse desse áudio, vocês vão tentar deixar esse áudio o mais equalizado possível, né? O mais equalizado possível, tipo tentar tirar ruído, deixar o timbre de uma forma que fique gostoso de escutar, né? Enfim, daqui a pouco tirar alguma frequência que está exorbitando assim, né, a naturalidade do instrumento, né? Ou, enfim, botar acrescentar um pouco de amplitude em alguma frequência que vocês acham que esteja deficiente, né? O piano, em geral, quando ele tem pouco grave e muito agudo, ele fica que nem uma panela. Quando ele tem muito grave e pouco agudo, a gente não ouve os solos, né? Os solos começam a sumir, a desaparecer, né? E quando o piano tem muito médio, pouco grave, ele fica meio berrão, assim, meio estridente, assim, né? Então é muito legal ouvir, testar e ver como é que funciona, tá? Mas então, basicamente, nós vamos trabalhar nesse áudio com uma equalização tentando melhorar o som do ponto de vista da qualidade desse som, tá?
da qualidade do som do instrumento para soar mais natural, trabalhando ali com os bandpass, tá? E nós vamos trabalhar também com essa diminuição de ruído, né, de sons indesejáveis, cortando frequências que a gente não esteja utilizando. Mais uma vez, muito cuidado no uso do low pass, que é aquele do canto direito, para não cortar os harmônicos do piano, tá? Dúvidas, gente? Uma pergunta. Depois dessa aula sobre equalização, fica um pouco mais claro entender o que é esse processo de equalização? Vocês se sentem um pouco mais encorajados de pegar uma faixa de áudio e fuçar nela? Sim, com certeza. Então tá, a faixa de áudio que eu vou mandar pra vocês, ela é bem ruinzinha, tá? Aí vocês vão ter que tentar fazer ali tirar leite da pedra. Eu tô brincando, tá? Milagre não tem como fazer, se a gente não tem uma boa captação, não tem como fazer milagre. Mas é legal, porque quando a gente tem um áudio que não tá legal, ali é que a gente se obriga a se puxar pra ver como é que fica melhor. Bom, concluindo sobre essa tarefa, vocês vão baixar esse arquivo que eu vou deixar lá no Google Classroom, tá? Vou postar lá. Vocês vão baixar ele, vão importar para dentro do software de edição de áudio que vocês têm, e aí vão utilizar o plugin, tá? De preferência o plugin de equalização paramétrica, tá? Para equalizar ele melhor. Se, Carol, tu não achar o paramétrico, eu acho que vale a pena o esforço de procurar ele, né? E até daqui a pouco, se tu conseguir achar o caminho, de compartilhar com a galera como é que tu fez. Porque não é uma coisa difícil assim, né? Talvez a gente tenha que fazer a pesquisa mais ali em inglês, porque em inglês tem muito conteúdo. Com certeza em inglês tem, em português eu não tenho certeza. E se a gente se acostuma a mexer com esse equalizador paramétrico, depois a gente não quer outro equalizador, né? Não fica muito limitado os outros, né? Então, aí vocês vão fazer essa equalização, tá? Vocês vão exportar o arquivo. Eu vou pedir para que vocês façam de duas formas diferentes, tá? Vocês vão exportar o arquivo já equalizado e postar lá o trabalho lá no Google Classroom. E vocês também vão salvar o arquivo original, que no Audacity eu não sei como é que é, né? No Logic Pro é .logic Pro ali tem o Logic X ali, eu acho que é o nome do arquivo. No Audacity eu não me lembro como é que é o nome do arquivo que o Audacity gera, tá? Mas vocês vão salvar o projeto de vocês e vocês também vão exportar. Na aula que vem, vocês vão mostrar quais são os parâmetros que vocês mexeram. E aí eu quero olhar o equalizador de vocês e a gente vê junto e trocar as ideias e a gente vai ver que não tem uma coisa que é certa e que é errada e que a gente vai ter resultados diferentes. E, quem sabe, até a gente consiga fundir algumas ideias para chegar numa equalização melhor. Dentro daquela ideia do cérebro pensante, né? Dos o cérebro coletivo, né? Então, essa vai ser a tarefa. Vocês só precisam postar, tá? A tarefa será considerada entregue quando vocês postarem o arquivo final, né, equalizado. Ele pode estar em formato WAV, pode estar em formato MP3, tá? Não tem problema. O arquivo que vocês vão salvar no programa de vocês, este arquivo vocês não precisam postar, tá? A ideia é que vocês possam estar espelhando a tela de vocês, então abrindo o Audacity ou o GarageBand, e aí vocês vão espelhar e vão mostrar ali no equalizador o que vocês fizeram. Tá bom? Dúvidas? Princípio não. Então, gente... Professora, para postar até a próxima aula? Sim, até antes do horário da aula, tá, Carol? Tá, mas vai ser dia 19... Não, minto. Dia 13 ou dia 20? Então, nossa próxima aula é dia 13, né? Porque o superior não tem recesso, né? No calendário consta como recesso. No calendário do superior? Na verdade, não é recesso, é tipo
feriado dia 12, que é o feriado nacional, e daí eles puxaram o feriado do dia 15, que é do dia do professor, Ah, tá, pra verdade. terça-feira pra emendar. Verdade, Carol, verdade. Não, é porque a Ascarte e a educação básica vão ter uma pausa naquela semana inteira ali. Porque o recesso de meio do ano foi mais curto. Foi de uma semana só. E a segunda semana eles iam emendar ali. Então, eu entendi, mas é porque tem o feriado que vão estar puxando. Não, então realmente, Carol, aí fica para outra, né? Fica para a nossa próxima aula mesmo, que é então dia 20, né? Ah, tá. Só pra confirmar, então. Obrigada. Isso aí. Obrigado por me lembrar, eu não tava me antenando dessa questão. Então, gente querida, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido legal, que vocês tenham, né, levado alguma coisa de interessante e nova nessa aula de hoje. E nas outras aulas a gente vai também estar experimentando outras coisas e eu vou estar passando outras tarefas para vocês experimentarem também com os programas de vocês. E eu acho que vocês vão ficar bem craques assim, no final da disciplina de fazer essas edições, essas coisinhas aí, né? Tá bom? Abração para vocês então. E qualquer dúvida, não hesitem, podem entrar em contato ali pelo grupo de WhatsApp ou pelo Google Classroom, né? A gente vai interagindo. Tá bom? Ok, muito obrigada. Ótima semana para vocês. Braço virtual. Até a próxima. Bom feriado. Tchau, obrigada Tchau, igualmente. tchau.